Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Portugal por Elas. Gente, e o tema de hoje, eu sempre digo, eu acho que é um dos mais importantes no seu processo de adaptação para Portugal. Eu não sei se vocês sabem, mas Bia, Caterine e Tatiana, elas são consultoras da nossa imobiliária. Então, eu queria muito que vocês conversassem com as pessoas e contassem um pouquinho da experiência de vocês sobre como cada um que está do outro lado do oceano pode escolher o lugar que vai morar. Fala um pouco da experiência de vocês com os clientes, o que é importante na hora de escolher um lugar para morar, porque isso é decisivo. Eu sempre digo para as pessoas uma coisa que é muito importante. Às vezes a pessoa mora no Nordeste, né, na Bahia, num calor danado, e vira e fala assim pra gente: olha, eu adoro o frio, eu detesto o calor, mas nunca viveu no calor, nunca viu uma neve, no frio, nunca viu uma neve, não sabe o que é uma temperatura de 5 graus. Meu sonho é morar num lugar frio. Cuidado com mudanças tão radicais. Mudar de país já é uma mudança muito grande. Então, assim, hoje a ideia é falar sobre como mudar, como escolher. Você tocou no ponto principal, que é exatamente isso. Como é que você tenta trazer, e você dizia muito isso lá na jornada, que era, você tem, já que você vai fazer a mudança, que é uma coisa muito drástica, você vai atravessar o oceano, tenta fazer isso trazendo as coisas que dêem menos suave, impacto. Né? A escolha da casa é fundamental. Eu acho que assim é o básico, é você mudar sem mudar muito o que você já vive para ter menos impacto na tua adaptação. Né? Até porque uma má escolha pode fazer você dar um passo para trás e até voltar. Exatamente. Eu queria muito que vocês falassem sobre isso, né? A percepção de vocês com cada cliente, a expectativa que cada família chega. O que cada família... Porque isso acontece muito. A família chega querendo comprar uma coisa e no final, muitas vezes, ela muda totalmente. Completamente. Pois é, eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre isso. Até porque elas começam a entender como é que vai ser a vida delas aqui, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que no Brasil a gente usa muito a casa pela questão da segurança. Então, você faz churrasco em casa, você recebe os amigos em casa, aqui também a gente faz. Só que a gente usa muito a cidade. Mesmo no frio, você vê que assim, as criancinhas saem para brincar na rua, encapotadas. Os ciclistas, eles não ligam pro clima, correm, né? Na chuva, eles não estão nem Ele aí. não tem essa questão com frio. Até porque faz parte da vida dele desde sempre. E a gente usa muito a cidade, né? Então, assim, se você morar numa cidade como Lisboa, que tem sempre algum evento cultural, tem um monte de restaurante, você vai pra rua. Não, e tem uma questão que eu acho que as estações aqui são muito bem marcadas. Incrivelmente. Às vezes no mesmo dia. Diferentemente do Brasil. Então, cada estação tem a sua beleza. E você aproveita de maneiras diferentes, né? Então, assim, eu costumo dizer, por exemplo, quando eu passo no outono numa rua aqui tem uma coisa que eu sou encantada, gente. São os tipos de árvores. Você vai para as ruas e assim, é uma diversidade. Eu fico encantada. Eu acho que desde que eu mudei para cá, eu tenho um olhar diferente sobre a natureza. É engraçado, eu não sei se é porque a gente no Brasil está sempre correndo ou querendo andar rápido pela rua, você perde essa questão da observação. Será que não de contemplar. Eu não quero desvirtuar o tema, mas será que a gente não tem um olhar ainda de estrangeira? Não, eu acho que eu ainda tenho isso 5 anos depois. Você falou num ponto que é muito importante. Eu ainda observo. Eu observo porque a gente tem medo. A gente tem tempo de contemplar. A gente tem tempo de contemplar. A gente falou muito isso em outros podcasts, né? Sobre o ritmo. O ritmo aqui é diferente. E como você não tem aquele medo, assim, tipo, igual você falou, de estar no carro com o telefone, você tá no carro, tá tranquilo. Você olha. Às vezes eu tenho até medo de dirigir, que eu tô assim, tipo, se eu venho por aqui na beira do mar, eu tenho medo de dar ups, a gente dá uma relaxada, né? Verdade. Porque você contempla a cidade. Então, assim, o que eu acho que é super importante? Primeiro é saber o seu propósito da mudança. Para que eu quero mudar? O que eu tô buscando? E a partir daí você começar a construir um conhecimento de o que é Portugal, onde são as regiões para onde eu posso ir, o que cada região tem para me oferecer. Eu quero morar numa cidade grande, ou eu quero muita tranquilidade? Eu preciso do mar? Uma coisa que você fala muito, você precisa olhar a água. Eu, quando escolhi, pra mim, isso era... era uma condição. Eu tinha que ver o mar, porque eu estava acostumada no Rio a ver. Pra mim, era então, assim, eu tinha que ver o mar. Olha, por exemplo, a gente hoje está com um dia chuvoso, mais frio, mas tem a sua beleza. Quando eu acordo de manhã e vou levar o Matheus pra escola, que eu vou pela marginal...
É bonita até essa margem. aquele tempo fechado, cheio de nuvens sobre aquele mar, coisa, assim, me traz uma paz, uma coisa que eu aprendi, porque assim, eu nunca morei no mar, né? Eu sou de São Paulo, morei depois numa cidade também que não era mar nos Estados Unidos, e aqui depois de 1 ano e meio, você aprende a ver o oceano de várias maneiras. Então, tem dias que eu passo ali na praia e falo, nossa, olha como tá a cor, como estão as ondas. A gente observa. É assim, ele muda através do ano, das estações. Então, eu precisava, a minha família precisava. Mas, por exemplo, meu marido queria muito ficar perto da praia. Ele é muito de natureza. Ele queria poder andar em trilha. Eu adoro uma história, um prédio antigo, um museu. A Tati adora, gente. Então, pra gente, isso foi uma combinação. Vocês conciliaram bem, então, a gente conciliou muito bem. Pra gente não ia ter outro lugar. Tem tudo isso. Pra mim ia ser muito difícil eu não viver em Cascais. Porque ele tá muito perto da praia. Sim. Ele sai de manhã, pega a bicicleta dele e faz a trilha, se ele quiser. E chega no fim de semana, especialmente nos dias que eu determino os programas, a gente se mete no museu. Ou então a gente sai para curtir Lisboa, porque está muito perto. Mas eu não sei vocês, às vezes a gente conversa com um cliente que ele chega com aquela certeza. E conforme você vai conversando com ele, ou mostrando para ele aquele lugar, ele... Olha, eu não tinha pensado, eu não tinha... Nossa, mas esse rio aqui não me passou e eu tô apaixonado. Às vezes vai mudando no processo do briefing que a gente vai fazendo e se transforma. Eu já tive casos de clientes que ligaram para uma coisa e foram fazer outras completamente diferentes. A gente teve isso agora, essa semana. Um casal que veio no Cascais e aí eles começaram a falar, não, se a gente gosta de fazenda, gosta de campo... Levamos ele aqui para Sintra, adoraram, se apaixonaram por uma área que isso aqui é a nossa cara. Sim. E eles não tinham contemplado isso. Né? Então agora, nesse primeiro resumo, nessa primeira conversa nossa, a primeira coisa então que a gente pode falar para as pessoas é procure um lugar que tenha afinidade com o seu dia a dia, com a sua rotina. Né? Qual é a sua rotina no Brasil? Esse exercíciozinho, né? Qual é a tua rotina? O que você, por exemplo, você tem algum problema de saúde, você precisa de hospital perto, exatamente escola para o filho, quanto tempo você está disposto a levar dirigindo para a escola do filho? A gente já teve clientes aqui que não queriam 15 minutos da escola. Exatamente. Queriam estar muito perto da escola, era determinante para eles. Não a pé, mas... A sensação de pegar uma autoestrada para eles era, não quero, quero estar mais perto. Isso é uma coisa interessante, né? Os deslocamentos nas autoestradas são só para você sair do trânsito do miolo da cidade. E quando a gente faz isso, a gente fala, tô pegando uma estrada mais... Isso para mim é muito estranho até hoje. Para vocês não? Não. Para mim é uma sensação super rápido. Não, eu prefiro sempre pegar interno, por exemplo, pela Marginal, até quando eu vou para Lisboa, eu prefiro ir pela Marginal. Sem dúvida, porque é mais bonito. É bonito. É isso. É uma coisa mais Mas se eu tenho pressa, se a gente tem pressa, vai pela autoestrada. Mesmo com pressa, se eu tô dirigindo, eu vou pela praia. Eu vou pela Mas praia. eu acho que a gente tem que sentir do cliente, por isso que é tão importante essa conversa com o cliente e saber as necessidades, até porque, por exemplo, se você veio com seu pai que é mais idoso ou com a sua mãe, é importante a gente ter um centro de saúde perto. Ou um hospital particular, comércio perto, que ele possa sozinho atravessar. Então, são coisas que a gente vai encaixando e vai mapeando e vai dando sugestões para facilitar a vida. Tem uma coisa que eu acho que é muito diferente, muito agregador no nosso trabalho, né, como profissionais que trabalham como consultoras imobiliárias, é a capacidade que nós temos de entender muito bem a necessidade de um brasileiro. Porque ali a gente conhece os medos, os anseios, os buracos que nós convivemos a vida inteira e o que a gente encontra aqui, como é que a gente encaixa isso, e conhecemos muito bem o mercado português. Exatamente. Então é uma empresa portuguesa feita por brasileiros para brasileiros. Faz toda a diferença. Então isso faz uma diferença muito grande na percepção, até na ajuda das pessoas para identificar o melhor lugar onde elas devem morar. Que tem mais semelhança. Você mora no Rio, aonde? Na Barra? Você faz tudo a pé? Não, você mora no Flamengo, você quer fazer tudo de carro? Como é que a gente consegue olhar aqui rapidamente e falar, não, cara, o teu lugar é esse? E é interessante que, assim, eu percebo que isso acontece muito com o Algarve. As pessoas vêm e falam, meu sonho é morar no Algarve. Tá, realmente é lindo, maravilhoso. Aí você começa a conversar. Não, eu gosto de agito, eu gosto de... Então calma, o Algarve é incrível. Mas não é pra assim, isso. no verão você vai ter um super agito e no inverno não vai ter ninguém. Você tá pronto para essa quebra de movimento? Sou aposentado, é isso mesmo que eu quero. Ótimo.
Não, eu preciso de agito, eu preciso de, assim, ver gente. Lembrando que o agito de Portugal... Não é o nosso. Não é o nosso. Imagina o agito de Portugal é menos 250, comparado com o agito do Brasil. Mas eu acho que a gente já consegue, assim... Desculpa, Bia. Nada. Definir um pouco as escolhas das pessoas que vêm do Brasil pelas regiões. Eu não sei se vocês já começaram a reparar isso, mas, por exemplo, quem vem do centro-norte do Brasil são pessoas que querem lugares com mais espaço, com mais terreno, lugares mais calmos. Um perfil... Quem vem daquela parte mais do Nordeste são pessoas que gostam de praia, mas não necessariamente querem Cascais, preferem Setúbal, um lugar que é mais tranquilo. Já o eixo Rio-São Paulo, Lisboa, Cascais, porque é mais semelhante. Agora Porto um pouco também. Mais, né? Porto muito mais. Cada vez mais cresce o número de pessoas que vão ao Porto. Agora no Porto, você tem mais gente de qual cidade do Brasil? Você sabe que tem um mix, eu atendo de tudo. Brasília, Amazonas, do Nordeste tem muito. Sabe que pouco eu atendo para lá? Gaúcho. É mesmo? Mas curitibano tem muito, claro. Mas o curitibano quer fugir, até porque em Curitiba chove muito. Não, diz assim, o frio eu tô super adaptado, eu não vou ter problema, eu quero ir aí porque eu gosto. Tá vendo? É o propósito. E vocês já viram, eu não sei se vocês já tiveram esses casos, e já alguns, assim, ultimamente, eu não conheço aí, mas eu já tô apaixonado. Mas você nunca veio aqui, como é que você vai morar num lugar que você não conhece, não é? É assim, super interessante. Agora, um ponto também que eu acho que é muito importante, que as pessoas precisam levar em consideração, é a empregabilidade do lugar. Sim. Também, com certeza. Não adianta você ir morar num lugar que não tem nada a ver com a sua área de atuação. Se você vai trabalhar com turismo, você vai morar num lugar que tem um trânsito, um tráfego de turistas zero. Como é que você vai viver? Como é que você vai sobreviver? Né? Por exemplo, Oeiras, para quem trabalha na área de tecnologia... Oeiras, não só Oeiras, a gente fala muito de Oeiras, mas assim, Oeiras, Aveiro, cidades onde você tem ali um polo de tecnologia. Porto, Gaia, né? Porto. Então, são lugares que, você que vai trabalhar nessa área tem que estar com olho aberto. Os grandes centros, por conta do turismo, enfim. Vocês já tiveram alguma questão com um cliente que estava buscando um lugar específico por causa do trabalho? Sim. Também, eu acho que isso acontece muito em Lisboa, principalmente em Oeiras, para quem trabalha com TI. E Lisboa, geralmente quem está mais à procura, ainda não tem um emprego certo, mas quer procurar. O que eu percebo as pessoas assim, começam por ali. Ou então muito serviço também, né? Tipo serviço. Eu faço serviço. Sim. A pessoa tem que ir para uma cidade que tenha bastante cliente para isso, né? Então tem que ter movimento. E a questão da mobilidade também urbana, porque, por exemplo, quem está em Lisboa, ele não precisa de carro. Ele pode pegar metrô para qualquer, ou comboio para qualquer área da cidade. Uma curiosidade, muitos brasileiros que chegam aqui... eu não quero ter carro. Muitos. Eu não quero ter carro. Eu não quero ter carro, eu quero morar perto de comboio, de transporte. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu acho que a gente vem tão traumatizado do trânsito, né? Que chega aqui e fala, eu não quero. Mas isso dura pouco, né? Porque depois que ele vem ver, não usar, porque é super tranquilo usar, é querer aproveitar a cidade. O país em si. E viajar também. Passear, rodar. E ele compra o carro logo, Até porque carro aqui, o carro Mas tem muita gente que aluga, né, também, assim, para viajar. Gente, agora no inverno, sabe quanto é que tava? Não tem. Baratíssimo. Você não está entendendo? Nós procuramos no site para alugar agora, R$2,30. Olha isso. €2,30. Porque não tem, né? Para alugar. Super barato. Muito barato. A diária. Muito barato. É impressionante. Impressionante. Mas eu acho que essa questão do propósito, né? Quando você sabe o porquê que você está mudando e consegue encaixar com a sua rotina, e aí você vem também, né, da sua pesquisa, do seu estudo da região, assim, de Portugal, em que você quer. A gente teve já um cliente uma vez que, não, eu moro em São Paulo, é muito agitado, eu quero ir para um lugar tranquilo. E aí ele escolheu uma cidade e ele falou, não, eu quero ir para lá, e a gente, tá bom, então vai lá visitar. E quando ele foi... Ele chegou e falou, cara, não aguento, é muito parado. Muito parado. Tá vendo? Você quer uma coisa mais intermediária, porque Lisboa, já perto de São Paulo, já é muito parado. Né? E aí ele tomou um choque. Muitos pedem isso que você falou. Eu quero um lugar calmo. Acho que é maioria. É um mundo da fantasia. É porque, na realidade, até o agitado aqui é mais calmo do que a gente está acostumado. Eu nunca me esqueço, quando nós chegamos, que nós começamos a trabalhar com imobiliário em 2018.
um amigo do Gui virou e falou assim, ai Gui, eu não aguento morar em Cascais, é muito parado. Eu falei, nossa Gui, ele acha parado? Eu já estava super assim, olhava e falava, não, isso aqui realmente é parado. Ele mora em São Paulo. Não sei se você lembra, a primeira reunião que eu fiz com um cliente, né, e a gente conta as nossas vulnerabilidades, ela mora no Rio, e eu falei, gente, mas Cascais é super agitado. Ela me olhou e fez assim, Cascais agitado? Eu acho tão parado, porque a comparação dela era ali. Ela mora, acho que no Leblon, mas assim, ela mora ali. Não tem comparação. Pra ela, Cascais é morto. 5 anos depois, agora, quando eu voltei lá, eu fiquei até com medo de tanta gente. Meu Deus, eu passei no Baixo Leblon à noite, eu fiquei assim... Gente, é muito parado. Isso é um cuidado que as pessoas têm que ter na hora que elas escolhem onde elas vão morar. Queria fazer um bate-bola com vocês do seguinte, o que as pessoas mais pedem para vocês quando elas começam a escolher uma casa para comprar? Em que sentido? As características da casa. Características da casa. O que o brasileiro mais pede? Certificação energética. E qual é a maior dor do brasileiro? Eu vejo muito assim, quem está acostumado a morar em condomínio, que é a experiência de casa. Eu acho que são perfis diferentes. Porque é o que eles não podem ter. Por exemplo, em alguns lugares do Brasil, porque é perigoso. É perigoso, e eles querem que os filhos, principalmente quem tem filho menor, quer que o filho tenha a experiência de morar numa casa. A gente vê bastante pessoas procurando casas aqui para essa região. Para a região de vocês, talvez pela proximidade da Bahia, né? Não, eu acho que muitos querem apartamento, não é isso, mas querem com aquecimento, isso é uma coisa que pedem sempre. E assim, tem perto de parque, perto de praça. Pra gente poder eu quero que meus filhos usufruir, andem na praça. Eu tenho cachorro, eu quero levar o cachorro para passear. Isso tem um pouco lá. É um pouquinho diferente daqui, né? A moradia, algumas famílias específicas. Eu atendi recente uma família, imagina, é um casal com a filha, o filho mais velho vai depois e o pai. Falei, eles vão querer uma casa, né? Não, queremos um apartamento de 4 quartos, não queremos casa. Que engraçado. Aqui tem muito mais. Aqui é muito mais casa e geralmente o nosso cliente começa com uma expectativa de uma casa muito igual a que ele tem no Brasil. Isso vai aos poucos. E aos poucos a gente vai trabalhando. Às vezes ele consegue, né? Muitas vezes ele consegue. Mas em muitos casos ele vai ter que fazer várias alterações. E isso é uma coisa muito importante, eu falo sempre para vocês. Quando a gente vai comprar uma casa em Portugal, a gente não pode esquecer que aqui a gente tem um câmbio hoje numa realidade de 5. Se você tem uma casa de 1 milhão, que é muito dinheiro, né? Você tem que dividir por 5, você tem uma casa de 200 mil. Uma casa de 200 mil euros em Portugal não é igual a uma casa de 1 milhão. Não. Em certas regiões você nem compra. A gente percebe muito disso. E o que está acontecendo hoje? Inclusive eu dei algumas entrevistas, fiz uma entrevista para o Público, para o Expresso, outro dia, falando exatamente sobre isso. Esse movimento do brasileiro que está mudando para Portugal, está começando a descobrir as cidades menores. Com certeza. Está indo para Braga, está indo para Leiria, porque tem uma diferença de preço. Não tem um impacto na qualidade de vida, porque ele vai ter escola pública para o filho, ele vai ter infraestrutura, e isso é um ranço que a gente tem das cidades menores no Brasil, que acha que não vai ter, mas aqui ela tem. São todas então preparadas. A gente percebe muito esse movimento das pessoas escolhendo outras cidades. E isso faz parte quando você olha o mapa de Portugal e olha e fala, bom, para onde eu vou morar? Eu acho que um ponto importante é o que é parecido com o que você tem, aonde o seu bolso pode dar, né, algo próximo, algo que você vai viver confortável, algo mais próximo. Porque, por exemplo, a gente vê muita gente que chega aqui, eu quero morar numa casa num apartamento com um budget menor, mas eu quero 3 banheiros. Isso já é uma coisa. Tudo novinho, aqui, vaga tudo na garagem. Novo, vaga na garagem, vista mar, prédio novo. Portugal tem muitos prédios antigos. O país é um país mais antigo, com uma arquitetura mais antiga. A gente por isso que nós vendemos tanto empreendimento. É importante, é super importante, porque essa questão, principalmente de banheiros, que a gente vê muito, eu faço questão de... poucos imóveis, a não ser os novos, que você tem mais de uma suíte. Não, mesmo empreendimentos... Mas às vezes é um banheiro só, um lavabo e um banheiro. Né? Mesmo imóvel na planta. Às vezes você tem imóveis na planta de 4 quartos, onde você tem 2 suítes. E assim, a pessoa vem para comprar um apartamento de 2 quartos e quer 2 banheiros. Muitos apartamentos não vão ter. Esse é a agulha no palheiro. Muito difícil. Não vai ter. Assim, geralmente são apartamentos mais antigos e ter 2
geralmente tem um banheiro. Então, só os remodelados, a gente vai quebrando as expectativas, né? A gente vai quebrando para poder encaixar a nossa realidade. E isso faz parte da escolha de onde morar. Aonde o meu dinheiro pode pagar e eu vou ter conforto. Eu vou ter um conforto emocional, porque não adianta você ir morar num lugar onde você olha e fala a sua volta, né? E fala assim, meu Deus, onde eu tô? Esse lugar não se encaixa. Porque o impacto da escolha onde você vai morar é muito grande no teu processo como um todo. E a gente tem que lembrar o seguinte, hoje, Lisboa, por exemplo, é uma cidade extremamente valorizada. E o que está acontecendo? Os próprios portugueses não estão conseguindo dar conta de viver em Lisboa. Então eles já estão descendo para a margem sul. Então hoje a gente vê empreendimentos, por exemplo, no Barreiro, que é uma zona que antigamente não era bem vista. Não era abandonada, era industrial. Era industrial. Alguns anos atrás, e realmente não tinha nada. Não tem nada. Eu dizia para o Carlos, assim, isso aqui, no dia que descobrirem, vai ser uma coisa muito boa. Uma que, assim, o Barreiro é do lado de Lisboa, você atravessa ali, você está muito rápido. E as câmaras, assim, municipais já estão percebendo esse movimento. De o português não estar conseguindo dar conta de viver em Lisboa, está vindo para cá. Então estão investindo nas cidades, né? Isso é legal. Então isso também a gente tem que ter. As cidades menores, muito investimento das. Na verdade, as câmaras aqui, na sua grande maioria, as câmaras trabalham, né? Trabalham bem, trabalham até porque a população cobra muito. Não, e a gente consegue ver os resultados, né? Se a gente começa a andar pelas freguesias, por exemplo, você vai em Oeiras, você vê que aquele dinheiro do imposto realmente está sendo reinvestido e está fazendo melhorias naquelas regiões, né? Aqui em Cascais, a gente vê muito. Então, assim, eu acho que o contribuinte, ele vê o resultado daquilo que ele... A gente paga muito imposto, mas a gente vê para onde ele vai. Sim, sem dúvida Agora, nenhuma. sobre atender as pessoas, eu não sei vocês aqui, mas um comportamento lá para cima, eu cada vez mais recebo pessoas para entrevistar que fizeram um dever de casa. Que foram estudar, olha, eu já olhei esse lugar, aí fala do que você passa no Instagram, traz sempre isso, olha, a Paty falou isso, não estava no meu radar, eu olhei, gostei, o que você acha desse lugar? Porque lá no norte nós temos muitas cidadezinhas, né? Você vai a Aveiro, Famalicão, ali no entorno do Porto você tem Porto, Gondomar, Rio Tinto, Matozinhos, Maia, são cidades a 10, 15 minutos com metrô atendendo, então as pessoas começaram... Quando vem, às vezes, já leque, tem, olha, eu já olhei, eu adorei, o que você tem para dizer dessa cidade? Eu falo, nossa, mas você já fez a sua pesquisa. E isso é um comportamento também que eu acho que ajuda, e ajuda a pessoa a fazer uma escolha muito consciente. Porque as pessoas falam assim, quero morar em Lisboa. Mas às vezes talvez não seja Lisboa. O que me assusta é a pergunta... Onde você recomenda eu morar? Eu até gelo, porque eu falo, eu jamais posso te dar essa... É uma coisa muito delicada. Muito particular, é um exercício que cada um tem que fazer, com base em muito conhecimento. Onde eu moro, pode ser que não seja para você e vice-versa, né? Eu acho que é uma coisa de fazer sua pesquisa e se informar. Você tem aí um monte de informação na internet. Né? E buscar eu acho que, assim, um exercíciozinho bem básico. Pegar uma folha de papel, pegar o caderninho da jornada. E escrever todos os dias a sua rotina, durante uma semana. Eu acordei, eu levei filho para a escola, eu fui a pé, eu fui de carro, eu fui de comboio, eu fui ao supermercado, ou eu saí para trabalhar, voltei de noite, fiquei 40 minutos no trânsito, odeio essa etapa. Olhar o seu dia, fazer disso um grande mapa e entender no final de uma semana o que você faz todos os dias que te dá satisfação. Você adora de andar, ir ao mercado, então você precisa morar num lugar que tem um comércio perto. E o que te incomoda E o que te incomoda? Eu odeio o trânsito. Então, cara, vai morar num lugar onde você tem a escola perto, tudo pertinho. E aí você começa a olhar o mapa. Depois, clima. Eu odeio frio. Nem de graça eu poderia morar num lugar frio. Nem me pagando, na verdade. Você ia sofrer muito. Eu ia sofrer muito. Eu tô aqui, ó, tô gelada. Então, clima, bolso, empregabilidade. É um grande puzzle, né? É um grande quebra-cabeça. E outro ponto que eu acho que é muito importante. Esteja preparado para fazer um downgrade. De repente você mora num prédio lindo, maravilhoso, num condomínio com tudo que tem direito aqui, você vai morar num prédio mais antigo e sem infraestrutura nenhuma. E para fazer escolhas. Ou ao contrário, às vezes você pode até achar um imóvel, mas o local não tem nada a ver com o que você vive. Eu tenho esse exemplo, por exemplo, eu morava num condomínio, na Barra e tal.
Hoje eu moro num lugar super residencial, você conhece, muito calmo, tranquilo, até com umas casas antigas. Agora eu tenho a minha porta, tudo. Por quê? Por causa das minhas meninas, a gente queria tudo à mão para que elas fizessem a pé. O apartamento é até melhor, quando eu falo melhor não, em termos de tamanho, é grande. Em comparação ao meu, que era mais novo, mas era um pouco menor. Agora o local é um local mais simples, então a gente não vai ter tudo, tem que ter essa... E vice-versa, o meu caso é o oposto. Eu escolhi um lugar que eu queria muito morar, muito perto de uma praia que a gente queria. É um condomínio fechado, que eu também não queria ter piscina na minha casa, mas a minha casa não é a casa dos meus sonhos. Mas eu abri mão de ter a cozinha americana que eu queria igual a minha dos Estados Unidos. Não tenho, eu tenho uma cozinha muito pequena que eu me bato com meu marido lá dentro. Tá ok. A minha casa é fria, a minha casa não é uma casa quente. Essa batida no meu marido. Pode dar até uma bosta. Então dá uma bosta. Olha só, fazendo limão uma limonada. Essa batida pode dar uma bosta. E aí, assim, o meu pensamento no começo foi, tá bom, um dia eu renovo a cozinha. Hoje eu olho e falo, quanto que eu vou gastar pra renovar essa cozinha? Mas eu posso viajar com esse dinheiro. É isso. Ou então, eu posso, sei lá, né, fazer outra coisa. A Tatiana, então, capricorniana, ela joga o escorpião no bolso, pensa na viagem e não faz a nunca cozinha. mais não faço a cozinha, vou viajar um Ela não faz a cozinha, jogou o escorpião lá dentro, ela olha a viagem. Mas eu tô no lugar que eu quero, no entorno que eu quero, perto da escola das crianças. Isso. E tem uma piscina do condomínio que não é a minha, que eu acho, assim, que eu achava incrível. Eu acho que é uma mudança de mindset, na realidade, né? Total. Porque quando a gente vem, independente até do local que você escolha, a gente sabe que a estrutura não é igual a que a gente tem no Brasil. Não é. Não. Você não tem... Eu acho muito engraçado porque quando as pessoas entram para ver os imóveis, a primeira coisa que elas olham, mas só tem isso de armário? Né? Mas eu tenho tanto sapato, mas eu tenho tanto... Então, assim, é saber que isso aqui... As pessoas não dão tanto valor para isso. Você realmente vive com o necessário. O que a gente tinha era além do necessário, né? Gente, mas eu vou dizer uma coisa. Não é fácil, não. Não Até é fácil. hoje, esse negócio de viver com o necessário, olha, eu faço um esforço, hein? Não sei, mas agora eu já tenho 5 anos aprendendo, rezando, eu rezo pra Santa Nossa Senhora do Necessário. Caramba, eu olho todo dia, falta armário, mas é uma escolha. Mas é cultural, né? E a gente escolhe. Eu já lido bem com isso. Eu também. E aquelas dicas que a Paty deu até quando eu fiz a jornada, olha, pega o inverno, guarda, veio o verão, bota no guarda-roupa. E é isso que eu faço. Um pouquinho antes foi de descer as caixas, né? Tirar as coisas. Gente, eu lembro que no Brasil de caixa lá do inverno pra trocar. Eu tinha uma rouparia assim no corredor que eu tinha assim, não sei quantos lençóis, não sei quantas coisas. Hoje não, então eu tipo tenho 3, um usou, o outro lado. Mas sabe o que é interessante? Isso que a gente faz de trocar o inverno. Muito prático. Eu percebo, cada vez que eu faço isso, eu dou mais coisas. Claro, porque a gente precisa de menos. E aqui tem aquelas coletas das caixinhas de coleta de roupa. Aí eu chego lá, põe. Aí eu fico tão feliz quando eu faço isso. Sério mesmo. A praticidade é incrível. Isso que você falou, né? Não tem nada a ver com o tema, mas assim, a gente tem aqueles jogos de lençóis, o lençol com isso, com aquilo, do fio de não sei... Gente, aqui eles compram, ficou velho, isso. A vida deles é muito prática. Não, mas a praticidade é tão engraçada que assim, eu lembro que quando eu fui ver a minha casa, eu falei, gente, mas esse banheiro, né, tá, assim, não tá bonito. Ela, mas funciona. É isso mesmo. Funciona, tá ótimo. Aí eu, adorei. Tá bom, desculpa, então tá bom. É isso, ele assim, é isso. Tem importância. E uma coisa também, só pra gente fechar, um movimento que, vocês têm percebido isso? O brasileiro que está planejando uma mudança mais para médio e longo prazo e quer algo mais novo, o mercado de empreendimentos aqui está voando. Tá voando. Muito. Tá voando, né? Você tem que até ser rápido, senão você perde. O nível dos imóveis no empreendimento é algo que me assombrou. No Brasil, quando a gente compra um apartamento na planta, a gente recebe ele no osso. Não tem nem piso. Não, aqui... Tem piso. Você só compra os móveis, né? Os armários todos vêm, a cozinha vem toda com todos os eletrodomésticos. Gente, a cozinha vem com geladeira. Tem máquina de lavar roupa. Tudo. Dependendo do empreendimento, já vem até lavanderia pronta, né? E tem muito arquiteto brasileiro desenhando os empreendimentos aqui. Uma coisa bem bacana. Que como o mercado português está se modificando. De quando eu cheguei. Não deve ter nada a ver. De quando eu cheguei até... De que eu percebo nesses anos? O volume de empreendimentos crescendo absurdamente. Estourou. Quando eu cheguei, as pessoas pediam suíte, era a coisa mais difícil na vida. Hoje você já tem duas, uma, dependendo do tamanho do apartamento. Muitos prédios novos e nós começamos a ver agora nos empreendimentos
as facilidades, condomínio tem. As facilidades que o condomínio tem. Tinha. Não tinha condomínio com área pet, academia, não sei o que. Não tinha nada disso. Olha, você sabe que lá no Porto... 5 anos atrás. No Porto tem 2 agora, recentes, que eles disseram, não, nós fizemos condomínio para brasileiros. Aqui também. Pensando no estrangeiro, né? O estrangeiro no geral. Não, esse falou, é para brasileiros. Gente, uma coisa engraçada que várias pessoas perguntam, é uma curiosidade só. Aonde, quando eu fizer minha encomenda, por exemplo, na Amazon ou qualquer e-commerce da vida, aonde como é que eu vou receber se não tem porteiro? Minha encomenda se não tem porteiro? Eu falei assim, mas você pode marcar o horário que você vai estar em casa, naquela faixa de horário, e você vai receber, ou pedir para num ponto de coleta, entregar num ponto de coleta, um CTT da vida. Vou te contar como é que é lá no Porto. Posso contar? Pode. Se você mora num lugar e tem um cabeleireiro, uma farmácia embaixo... ele deixa do lado. Deixa lá. Isso é muito coisa de cidade do interior. Olha, isso é uma coisa incrível aqui. Eu sei porque eu comprei um tapete, gente. Um tapete. Ficou na cabeleireira, que eu não estava. Olha que barato. Aí eu liguei, cadê o meu tapete? Olha, foi entregue, senhora. Foi entregue no dia tal. Eu falei, foi entregue? Deixamos aí onde? Com o salão de beleza que está aí ao lado. Eu, gente, a mulher tá com o tapete 3 dias. Eu fui lá. Aí ela, guardadinho dentro do... Olha que belezinha. Não, são coisas assim, que eu assim, isso foi logo que eu cheguei, eu assim... Vou morrer de encantamento. Não, isso é uma coisa assim. É muito 10. São coisas que a gente perdeu isso há muitos anos. Perdeu. E é encantador. É impressionante. Pessoal, esse papo precisa de uns 5 podcasts, porque tem muita coisa. Primeira coisa, muito obrigada pelo seu tempo. Se você está aí no Brasil pensando assim, bom, o que eu faço? Será que vale a pena comprar uma casa? Olha só, Tati, Catherine, Bianca, responsável pelo Norte, Caterine e Tati, responsável por Lisboa, Cascais. Fale com a nossa equipe, fale com a gente. Nós realmente somos uma empresa portuguesa, feita por brasileiros para brasileiros. Então, assim, conte conosco, vai ser um prazer achar sua casa aqui em Portugal, não é? Com certeza. Bora! Vem pro Norte, gente. Não, para Cascais é Lisboa, aqui a gente tem um monte. Beijo. Tchau. Tchau.